turma do primeiro ano, vamos ao nosso encontro de hoje, nossa aula de História, e vamos terminando aqui os assuntos que abordam o tema sobre as grandes navegações, a expansão comercial, para quem estava na aula online ou para quem está acompanhando os vídeos. Vamos fechar os pontos mais importantes da nossa aula, tá? E nós já debatemos, já falamos sobre as grandes navegações, os grandes impactos que elas geraram na sociedade como um todo, os avanços científicos, as áreas de pesquisas, a era do descobrimento, que foi muito importante justamente para esse contato e intercâmbio com outros povos. Lembrando que no final desse encontro eu deixo disponível um link, e esse link é justamente de um documentário para reforçar a nossa aula do dia de hoje. Bom, a Era do Descobrimento é a designação dada ao período da história que decorreu entre justamente o século XV e o século XVII, durante o qual inicialmente os portugueses, e depois os espanhóis, e depois, logo em seguida, alguns países europeus, se lançaram em alto mar justamente para esta nova fase do ser humano, que era justamente o período do descobrimento, Então, os portugueses e os espanhóis foram os primeiros a se lançarem nesta nova fase da humanidade, que era justamente a busca do novo, era buscar justamente novas terras, colônias, e tem muita coisa por trás da Era do Descobrimento, contato com os povos Inca, Maias e Astecas, e também justamente o tráfico humano, o tráfico de escravos para cá, para poder tirar as riquezas da América e levar justamente para a Europa. Então, assim, é um período conturbado, é uma fase de descobrimento, e também justamente de mostrar o domínio imperialista. Isso é algo importante, o domínio imperialista ali das grandes nações da Europa. Bom, o primeiro motivo que levou os portugueses a esse empreendimento das grandes navegações, foi a progressiva participação lusitânia no comércio europeu, lá no século XV, Então, quer dizer, essas foram as razões que levaram os portugueses a empreender justamente nesta área. Nós já abordamos sobre este tema, sobre o porquê Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, o que fez Portugal se destacar. Falamos da posição geográfica de Portugal, da ambição marítima, da formação da Escola de Sagres e tantos outros itens nós já abordamos sobre esse assunto. Os que mais investiram nas grandes navegações foram a burguesia, que ela enriquecia, e ela investia nessas grandes navegações com o intuito de comercializar com diferentes partes do mundo. Então, de um lado, essa imagem que está aí mostra como era a Europa antigamente, muito diferente dos luxos aqui do Brasil. Sabemos que o Brasil é uma colônia e nem sempre todos na colônia viviam tão bem assim, Mas esse era o luxo dos castelos, herança justamente da fase medieval. Então, os castelos medievais, eles particularmente existem até hoje na Europa, e a burguesia que mostrava força e a burguesia mostrava poder. Não só força e poder, mas também os reis, Os reis, as rainhas, os condes, os barões, os duques, que também tinham grande prestígio social, dominavam a política e também dominavam o comércio. A expansão marítima portuguesa, ela interessava a monarquia, era de muito interesse da monarquia, que buscava seu fortalecimento à nobreza, ela interessava em conquistar as terras, e a igreja, que justamente desejava buscar novos territórios, que era a possibilidade de levar o cristianismo a outros povos. E a burguesia mercantil, que desejava
aumentar os seus lucros. Então temos a expansão marítima portuguesa, que era de grande interesse, pode marcar isso no livro de vocês ou no caderno. A expansão marítima portuguesa, né, que particularmente cresceu muito, né, essa monarquia ela gostaria muito de se fortalecer, a nobreza querendo dominar terras, e a igreja levar o cristianismo e a burguesia obter os lucros. Então esses são os pontos que podemos marcar no nosso caderno. No ano de 1497, o navegador Vasco da Gama empreendeu as últimas descobertas dele, os últimos feitos, tá? Quando justamente ele concretizou o seu projeto, que era o rumo às Índias. O objetivo dele era passar por todo o continente africano, né, com uma grande embarcação que pudesse ser o navio, que pudesse ser forte, veloz. Por isso que o empreendimento das grandes navegações foram pesados e fortes, porque os navios tinham que ter condições físicas para uma viagem distante, longa, e principalmente ter condições de ter alimento, né, dentro do navio, porque você passava dias, meses dentro de um navio. Então a alimentação, né, a estrutura de armazenamento do navio, ela tinha que ser grande. E o navegador Vasco da Gama, ele justamente tinha essa ideia aí, a ideia justamente de poder levar esse projeto, que era um projeto ousado e ambicioso. Então essa circunnavegação do continente africano, ele já era um propósito e uma ambição justamente que estava inserido nos seus sonhos e nas suas metas. É óbvio que nós sabemos, e já falamos sobre isso, que essa circunnavegação, né, tem muita coisa por trás dessa teoria, dessa ideia, né? Nós sabemos disso, principalmente quando eu disse que o Brasil ele não foi descoberto, né? Que se tinha-se teoria e ideia de que havia justamente terras para o lado de cá. Bom, dentre 3 fatores que contribuíram para a expansão marítima europeia, tá? Entre justamente o século XV e o século XVI, podemos citar 3 aí que vocês podem escrever no livro ou no caderno de vocês. A busca de rotas marítimas na Índia, busca de produtos valiosos como metais e produtos e especiarias, concentração do poder nas mãos do rei, que gerou riquezas para as grandes navegações. Então esse era o objetivo, né? A concentração de poder nas mãos do rei, né? Então esses aí eram 3 justamente fatores que realmente foram importantíssimos para essa expansão marítima. Com todo esse projeto ambicioso, que falamos agora, que mencionamos acima, temos o mercantilismo, né, que é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, e esse grande desenvolvimento e essa prática econômica é justamente valorizar o lucro e o monopólio de alguns produtos. Então o objetivo principal é que a burguesia desejava justamente aumentar os seus lucros, e a prática mercantilista ela foi utilizada pelo Estado e pela burguesia. Então ela era uma prática econômica justamente desenvolvida a partir do século XVIII. O mercantilismo originou-se um conjunto de medidas econômicas diversas, de acordo com os estados. Então cada estado ele tinha uma prática totalmente diferente, né? Todo país, toda nação, todo estado ele tem uma prática econômica diferente um do outro. Ela caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia, que no futuro, nós já falamos disso e nós vamos ver isso no próximo ano, que no futuro isso vai mudar, né? Por enquanto, essa prática mercantilista, o Estado ele vai interferir ali na economia, né? Quando surgir Adam Smith, isso vai mudar, né? O cenário vai ser totalmente diferente, mas caracterizou por uma forte intervenção do Estado na economia. Essa imagem aí que vocês estão vendo, ela se encontra justamente no livro de vocês, na apostila de vocês.
E podemos perceber que o mercantilismo é a diminuição de importações, aumento de exportação. O objetivo dele é manter um Estado forte, né, nacionalista, né, aumento das taxas alfandegárias, as leis que vai se desenvolver na questão da colônia, do monopólio do produto. E nós temos aí os princípios básicos do mercantilismo, né? O mercantilismo variou, ele passou justamente de país para país com uma maneira totalmente diferente de se repensar na sua economia. Então cada país adotava uma política, um sistema totalmente diferente. Então cada país tinha justamente uma ideia sobre o que era o mercantilismo. Mas existem 4 princípios básicos, que são metalismo, balança comercial favorável e o protecionismo, né? E tudo isso que nós comentamos aqui agora, né, realmente reforça o nosso capitalismo hoje. O nosso capitalismo de 2020, ele se baseia sim em algumas teorias do mercantilismo aprimoradas, né? Ela sofreu um processo de evolução. Isso nós temos que falar aqui, que é de grande importância, né? O capitalismo moderno, o neocapitalismo hoje, né? Um novo capitalismo bem diferente do capitalismo passado, ele traz justamente um cenário totalmente diferente em relação ao que nós estamos abordando aqui agora. Mas o mercantilismo ele existe com uma maneira totalmente diferente, né? Esse capitalismo moderno. E o objetivo principal é que todo o comércio colonial deve ser monopolizado justamente pela metrópole. Então a metrópole ela tem o domínio sobre a colônia e tem o monopólio dos produtos sobre essa colônia. O metalismo era justamente quanto mais ouro o Estado possuía, mais forte ele seria. Então ele teria muito mais riqueza. Então nós temos o metalismo, que era quando mais ouro o Estado ali possuía, mais riqueza ele justamente teria. O mercantilismo tinha por objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia. Quais são os tipos de mercantilismo? Esta é a grande pergunta e nós vamos abordar justamente 3 aí. Existem justamente a partir daí, existem vários tipos de mercantilismo e suas práticas são de acordo com sua região. Metalismo, né, ou bulionismo na Espanha, mercantilismo comercial, muito aprimorado pelos Estados Unidos, utilizado na Inglaterra, justamente utilizado no Reino Unido com uma política forte, né? Então, mercantilismo comercial e coubetismo da França, tá? E a balança comercial favorável consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. É uma prática que os Estados Unidos utiliza até hoje e é uma prática muito forte, realmente mostra a riqueza de uma nação. A balança comercial favorável o que é a balança? A balança, por que leva o nome de balança comercial favorável? Justamente por causa deste desenho, balança comercial favorável. É que a balança ela tem que estar com um peso a seu favor. Tá? Então você tem que aumentar as exportações e diminuir as importações. Isso é balança comercial favorável. O que acontece? O objetivo que os Estados Unidos faz hoje é o seguinte: os Estados Unidos querem vender muito mais dos seus produtos. Eles querem que as pessoas venham consumir os seus produtos. Eles não querem consumir o produto dos outros. Eles querem eles querem justamente que nós venhamos consumir os produtos deles. Com isso, eles se fortalecem. Quanto mais um país vende os seus produtos e as pessoas compram dele, ele enriquece. Isso faz com que o Estado ele seja justamente forte. Então, a balança comercial favorável é que a balança tem que estar a seu favor e não contra você. Então, o Estado ele tem que aumentar as exportações e diminuir as importações. Então, a partir daí, essa balança comercial favorável, ela consiste na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. Então, o objetivo principal é lucrar.
O objetivo é esse. Por isso que o mercantismo comercial ele foi muito utilizado nos Estados Unidos. Ele não foi criado nos Estados Unidos, foi criado pela coroa britânica ali, mas ele foi aprimorado nos Estados Unidos com o advento do capitalismo e com o advento ali da Revolução Industrial. Portanto, o termo balança comercial é usada na economia para representar as importações e exportações de bens entre os países. As principais vantagens de uma balança comercial favorável é que o país ele atrai moeda internacional, faz com que a moeda nacional se valorize, né? Esse é o objetivo, e justamente ele se fortalece a partir daí. Então, ele se fortalece justamente quando ele atrai moeda internacional e faz com que essa moeda nacional ela venha a se valorizar. Portanto, dentro dessa política da balança comercial que nós vamos ter, existe uma coisa muito importante. Isso também fortalece a geração de empregos dentro do país. Então, quer dizer, a geração de empregos dentro do país, ela está baseada dentro dessa balança comercial favorável. Se você tem essa balança comercial que justamente fortalece o país, possivelmente o número de desempregados, segundo os economistas, ele tende a diminuir. O país ele está colocando muito mais produto para fora do país, significa que você precisa de pessoas para trabalhar. Com isso, você vai fazendo a contratação para aumentar a produção. Então, você aumenta a produção, contrata mais pessoas, gerando empregos e vende mais lá para fora. Quer dizer, você vende para fora do país, você ganha dinheiro vendendo para fora do país, o Estado ele ganha dinheiro porque o Estado ele cobra as taxas da alfândega, então o Estado ele enriquece com os impostos, a população que precisa trabalhar entra no mercado de trabalho porque a produção ela vem a aumentar e através disso todo mundo sai feliz. O proletariado porque tem emprego, a burguesia que vai ganhar dinheiro e o Estado que vai comer dinheiro através dos impostos aí e todo mundo vai vivendo feliz perfeitamente a partir dessa teoria e dentro dessa ideia. E para finalizar, eu vou deixar esse link para vocês. É um link de um documentário de grande importância para vocês, para fortalecer o nosso encontro de hoje, fortalecer a nossa aula, A Era do Descobrimento. Então, vocês podem ter acesso a esse link. Vai estar no site da instituição, né? O pessoal da informática, né? Os profissionais da área da informática vão disponibilizar esse link lá para vocês, mas caso vocês não consigam ter acesso pelo site da instituição, estou deixando aqui no finalzinho do vídeo o link, então vocês podem fazer a anotação do link e ter acesso a esse documentário que é de grande importância para a aula de hoje, tá bom? Meus filhos, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.